Na produção de alimentos, nosso país domina diversas tecnologias para uso intensivo e sustentável do solo. Em 1990, colhíamos 57,9 milhões de toneladas. Em 2014, foram 201 milhões de toneladas, um crescimento de 234%. No mesmo período, a área plantada passou dos 37 milhões de hectares para 56 milhões de hectares, crescendo apenas 50%. Esse aumento de 234% no incremento da produção se deve à utilização de novas variedades, 21%. À expansão da fronteira agrícola, 20%. E a intensificação do uso de insumos agropecuários e irrigação, 59%. Assim, o Brasil foi capaz de, nos últimos 20 anos, dobrar a área plantada e multiplicar por mais de 5 vezes a sua produção agrícola. E, em uma década, aumentar a exportação de carne em 10 vezes. O Brasil é uma fonte de conhecimento para o mundo. O plantio direto revolucionou a agricultura brasileira. Isso mudou radicalmente a forma de produzir no Brasil. A próxima fase da agricultura brasileira implica no aumento das tecnologias aplicadas para o aumento de produtividade da terra. A tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta. Essa maneira diferente de produzir permite, por exemplo, o uso alternado do solo para 3 atividades agrícolas no mesmo período. Como o plantio direto, a ILPF está provocando uma revolução no agronegócio. Além da adoção de novas práticas agrícolas, para o país dar um salto na sua produtividade, terá que contar com a agricultura irrigada. A simples incorporação da irrigação na propriedade rural permite um aumento de mais de 100% no valor bruto da produção na mesma área. Atualmente, 67% de toda a água doce disponível é utilizada na produção agrícola, 23% pela indústria e 10% utilizado no uso doméstico. A água usada na agricultura é utilizada para ser convertida em alimento. A irrigação é o que mais utiliza água na agricultura. No Brasil, são 6 milhões de hectares irrigados com pivôs, uma prática que tem crescido rapidamente no país. A CNA quer dobrar até 2020, 2025 a área irrigada brasileira. Os produtores do estado de Goiás são os que mais investem nessa tecnologia. A construção de barragens tem proporcionado o desenvolvimento de grandes empreendimentos agrícolas na região de Cristalina, Goiás. A Agrícola Verman, localizada no município de Cristalina, produz 4.000 hectares com hortaliças, soja e milho. Emprega cerca de 2.000 funcionários. Possui 36 pivôs que utilizam água de 2 mega-barragens construídas recentemente. Sem elas e sem irrigação dos pivôs, seria impossível produzir hortaliças. O projeto dela se deu na necessidade de se produzir alimento com qualidade durante todo o ano. Chove muito na região, mas as chuvas são concentradas numa determinada época do ano. Agora que vamos entrar no período chuvoso, essa água vai ser armazenada para quando houver o período de seca, a gente ter essa água disponível para usar no reservatório. As 2 barragens têm capacidade para armazenar mais de 20 milhões de metros cúbicos de água. Elas não diminuíram as águas do manancial da região. Pelo contrário, fizeram com que o terreno da bacia da captação funcionasse como uma grande caixa d'água. Constatou que o lençol freático ele subiu, ou seja, aumentou
a incidência de água no subsolo das regiões adjacentes das represas. Este córrego alimenta uma das barragens. O volume que entra é o mesmo que sai, independente do período. O fluxo do rio continua o mesmo, a vazão continua a mesma, inalterada, antes e após a represa. Colocar a irrigação dentro da propriedade rural é incentivar o uso, intensificar o uso e produzir mais alimentos. As águas das barragens são responsáveis pelo plantio de 1.800 hectares de batata, 600 de alho, 350 de cebola, 80 de beterraba e 600 hectares de cenoura. Em 2014, a agropecuária produziu mais de 100 mil toneladas de alimentos. A água é o fator que limita o aumento da produção agrícola. Se ela estivesse mais disponível, o Brasil conseguiria fazer até 3 safras por ano. Se a gente projetasse a utilização de toda a área potencialmente irrigável brasileira, o valor bruto da produção agropecuária em mais de 400% a mais. As pesquisas com irrigação vão mais longe. Buscam aumentar a produção de alimentos com a menor quantidade possível de água e levar também desenvolvimento. E a irrigação para nós significa ter emprego, ter renda. O Vale do São Francisco retrata bem a importância da irrigação. Quando o projeto de irrigação iniciou, na década de 80, Petrolina tinha 50 mil habitantes. Hoje são mais de 300 mil. E muitos vieram para a região atraídos pelos benefícios que traria a irrigação. Sem os projetos, o Vale estaria num estágio de desenvolvimento bem rudimentar, esperando pela chuva para produzir. Essa água do São Francisco significou todo o desenvolvimento que nós temos hoje aqui. Hoje, o Vale do São Francisco produz mais de 50 variedades de culturas agrícolas. Em 2013, foram produzidas quase 3 milhões de toneladas de itens agrícolas, sobretudo frutas, numa área de 90 mil hectares irrigados, num valor estimado de 1,7 bilhões de reais. Da barragem de Sobradinho, a água é bombeada para todos os projetos. Através de bombas, a água é jogada nos canais que atravessam a Caatinga, transformando o sertão em um grande tapete verde. É incrível o poder de transformação da água. A Codevasf é quem faz a concessão de água para esses irrigantes, tá certo? Onde são estabelecidos os critérios, como deve ser utilizada essa água, o que é que deve ser obedecido em termos de utilização da água. Cabe aos agricultores, organizados em condomínios, fazerem a gestão e a administração da água. Diariamente, são bombeados para esses canais 100 metros cúbicos de água por segundo, um valor considerado pequeno por tudo o que representa. A vazão do Rio São Francisco, regulada pela barragem de Sobradinho, é de 1.100 metros cúbicos por segundo. Para melhorar a gestão dessa água, a irrigação por gravidade, usada no passado, está com os dias contados no Vale São Francisco. Na Embrapa Semiárido, os pesquisadores trabalham com a ideia de produzir melhor utilizando menos água. A irrigação com déficit é uma tecnologia que está sendo aplicada nas videiras da região. Nesse tipo de irrigação, a partir de um determinado estágio de desenvolvimento, as plantas passam a receber água abaixo da necessidade, ou seja, quando os cachos estão formados, a planta passa a receber menos água. E aí está o segredo. No estágio final, a falta d'água faz com que as uvas tenham melhor qualidade. Essa tecnologia tem feito a diferença.
O vinho que é produzido aqui no semiárido, com a prática da irrigação com déficit, ele reúne condições de apresentar uma qualidade superior. A qualidade é superior porque a uva passa a ter maior teor alcoólico e mais açúcar. Características essenciais para se produzir um bom vinho. Pensando nos ganhos, as vinícolas da região já começaram a implantar essa tecnologia. Então esse manejo racional da irrigação, ele é primordial para que possa-se ter um uso bastante eficiente da água proveniente, no caso aqui do Rio São Francisco. A agricultura irrigada do Vale é resultado dos investimentos na engenharia hidráulica, nas novas técnicas de irrigação e na biotecnologia. Outra tecnologia que a Embrapa tem pesquisado é a barragem subterrânea. Uma ideia milenar, mas que bem manejada, tem dado muito certo no semiárido. Este tipo de barragem é diferente. Ao invés de armazenar água em cima do solo, armazena embaixo da terra. A barragem subterrânea ela é uma tecnologia muito promissora para o homem do campo, principalmente a área de sequeiro, que é a área que depende totalmente da chuva para produzir alimento. Construídas em leito de rios, córregos e riachos temporários, a parede é feita dentro da terra de uma profundidade onde estão as rochas. Assim, as águas da chuva, ao se infiltrarem no solo, ficam represadas na trincheira. Então, se pensando na barragem subterrânea como uma caixa d'água dentro do solo, e essa água, dependendo da situação do local, ela pode armazenar água durante todo o ano. No interior do solo, a água não sofre os efeitos da evaporação e mantém por longos períodos a umidade. Então, plantando-se dentro da barragem, dificilmente o agricultor vai perder. Para uma região que tem 300 dias de sol por ano, não chove mais que 400 milímetros e tem 8 meses de seca, essa é uma excelente notícia. A barragem subterrânea ela veio para trazer uma segurança alimentar para as famílias e também para incentivar os agricultores a ter um ambiente mais diversificado. Se fosse um inverno bom, essa roça aqui tinha água em todo canto aí, podia cavar qualquer pouquinho, tinha água aí. Aí eu acreditei e tem futuro. Inverno mesmo, tem mais de 3 anos que teve inverno aqui. Paulo e Valdete Tolentino têm uma barragem subterrânea em sua propriedade. Aqui não chove o esperado há 3 anos. Mesmo assim, a umidade ainda pode ser percebida pela vegetação que resiste à seca prolongada. Se essa água secar, eu não vou continuar a minha horta. A barragem subterrânea ainda mantém a umidade no solo para que ele possa preparar a terra para o próximo plantio. A água para manter a horta produzindo vem de uma barragem coletiva. A única fonte de renda da família Tolentino vem dessa pequena horta, um esforço diário para manter as verduras produzindo. Eu espero um bom inverno, com fé em Deus. Eu quero viver aqui o resto da minha vida. Aqui tem coisa melhor que a roça é uma mãe. A gente sem a roça não vive. Para consumo humano, a solução para armazenar a água no semiárido tem sido outra. A pouca chuva que cai, quando cai, vai para o lugar certo. As cisternas. Nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de cisternas foram espalhadas pelos estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Hoje, são mais de 22 bilhões de litros armazenados. Estas grandes caixas plásticas estocam 16 mil litros cada uma. Quantidade suficiente para que uma família de 5 pessoas possa viver durante 6 meses e enfrentar as estiagens prolongadas que castigam a região. No outro extremo, na região sul do país, a água é estocada no inverno, garante a produção de arroz no verão.
No Brasil, 89% da água usada na irrigação é utilizada para a produção de arroz no sul. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz irrigado. São mais de 1 milhão de hectares plantados com o cereal. A quantidade utilizada na aguação é como se todo o Rio São Francisco desaguasse nas lavouras durante 60 dias, formando uma lâmina de 10 centímetros de água nos 1 milhão de hectares plantados no estado. Há 40 anos, nós precisávamos de um volume de água 6 vezes maior do que precisamos hoje para produzir 1 quilo de arroz. Ainda assim, na produção de 1 quilo de arroz, é preciso que se utilize 2 metros cúbicos de água, ou seja, 2.000 litros. A gestão dessa água é vital e existem muitos exemplos de que isto é possível. Em Camaquã, um projeto de irrigação pública dá exemplo de como a água é tratada com responsabilidade. É a melhor área de irrigação pública no Brasil. Esta barragem, no Arroio Duro, foi construída na década de 60 pelo governo federal. A água desta barragem é compartilhada, abastece a cidade e irriga as lavouras de arroz do município. Ela é uma segurança para o município e para a região, tanto quando falta água e quando no excesso de cheia, aquelas laminas cheias aqui na cidade de Camaquã abaixo. A quantidade armazenada garante com folga o abastecimento da cidade para os próximos 30 anos e a irrigação dos 20.000 hectares do projeto todos os anos. As nossas propriedades são propriedades de várzea, onde permitem o arroz irrigado. E para a irrigação nós temos a segurança de ter água permanente todos os anos. Essa garantia vem de uma gestão eficiente da água. A partir do início da década de 90, a administração da barragem passou a ser feita pela Associação dos Usuários do Arroio Duro, uma entidade privada que se responsabiliza pela gestão pública da água. Tem esse status que tem, eu acho, pelo comprometimento dos produtores, né? Os critérios de distribuição são simples e obedecidos por todos. Pequenas propriedades até 40 hectares têm o direito de irrigar toda a área. Propriedades médias entre 40 a 100 hectares podem irrigar até 50% da área. E grandes propriedades acima de 100 hectares irrigam até 25% da área. Aquele usuário que tem a sua lavoura em 20 hectares, ele recebe proporcionalmente a água igual àquele que irriga 1.000 hectares. Essa foi a maneira encontrada de se fazer justiça na distribuição da água. A quantidade de água armazenada no reservatório define o quanto cada usuário poderá irrigar naquela safra. Quando a AUD assumiu a gestão, a barragem permitia irrigar 11.000 hectares. Hoje, com a eficiência do uso, a mesma água irriga 16.000 hectares. A água desce da barragem por gravidade através de canais até chegar às lavouras. O canal principal tem um nível. É nesse momento que acontece o controle da distribuição. Na entrada de cada propriedade existe uma gaveta que regula a passagem da água para cada propriedade. De acordo com o tamanho da lavoura, é o tamanho da gaveta. É aí que reside a eficiência na gestão da água. O que faz com que todos recebam o mesmo é o nível da água no canal principal. Ou seja, se faltar para um, vai faltar para todos. Todo canal tem o mesmo nível, então vai estar com a mesma pressão. A única coisa que vai mudar é o tamanho da comporta. E quem tem a chave não sou eu. Quem tem a chave é a associação. Os funcionários da associação fazem o controle. São os responsáveis pela abertura ou fechamento das gavetas. Bem, agora foi diminuída a entrada d'água para a propriedade em virtude de ter chovido bastante, está sobrando água na propriedade.
Bem, esse proprietário tem 50 hectares e atualmente ele está plantando 50 hectares de arroz. E ele tem direito a toda essa área? Tem direito a toda essa área. Esse é o sucesso da gestão. A água é distribuída de forma igual a todos os usuários. Historicamente, as águas do Rio Grande do Sul são abundantes no inverno. No verão, geralmente, tem faltado. No perímetro irrigado, isso ainda não aconteceu. Não faltou água, né? Passamos por várias secas. Reservação de água. Em outubro, antes do período de irrigação, a barragem estava cheia. Em fevereiro, no final da irrigação, a situação estava tranquila, com sobra de água. Hoje nós estamos com sobra de água e essa água infelizmente está se perdendo. Esta água correndo para o mar poderia perfeitamente estar irrigando, além das lavouras de arroz, outras culturas de verão, como a soja, o milho e irrigando as pastagens. A gestão adequada das águas torna possível que a ampliação da área irrigada permita produzir mais alimentos.